Olá, queridos, que Deus abençoe a todos, no nome do nosso único e eterno Salvador, Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Amém? Você ainda não faz parte do Grupo Semente de Vida, você ainda não se tornou membro do Grupo Semente de Vida, gostaria de convidar você a se tornar membro. Qual é a vantagem de você se tornar membro do Grupo Semente de Vida? Seu nome estará escrito aqui nos nossos livros, no nosso caderno de orações, ok? Aqui está todos os nomes. E eu estarei orando por vocês, intercedendo para que o Criador dos céus e da terra derrame sobre vocês a bênção, o desejo do teu coração, o desejo do coração dele na sua vida, tá bom? Então, se você ainda não faz parte, por favor, seja membro do nosso grupo e vamos aumentar aí o número de pessoas orando uns pelos outros, que certamente é a vontade do Criador dos céus e da terra. Nós estamos num tema muito abençoado que fala sobre vivendo o sacerdócio de Jesus. Repito, vivendo o sacerdócio do Senhor Jesus. E para que possamos entender essa passagem, né, essa mensagem, nós precisamos estudar o livro de Hebreus, tá bom? O livro de Hebreus, o seu autor, por alguns são desconhecidos. É desconhecido o autor de Hebreus, mas estima-se que tenha sido o apóstolo Paulo. Há muitas semelhanças nas formas de falar, né, na linguagem, dos textos, muito parecidas com as cartas que ele enviou para as igrejas. Então, assim, eu acredito que seja o apóstolo Paulo. Nós vamos começar o nosso estudo falando sobre o livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 adiante, tá bom? Se você tem uma Bíblia aí, pode abrir e vamos estudar juntos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Nós vamos estudar hoje a respeito do sacerdócio eterno de Jesus Cristo e a soberania do seu nome sobre os anjos, tá bom? O livro de Hebreus começa tocando nesse tema, por quê? Porque tanto naquela época, e infelizmente ainda existe na nossa época, pessoas que não têm o conhecimento e ainda são adoradores de anjos, né? Então, existem muitas pessoas que pedem para os anjos, até mesmo porque existe alguns anjos que têm os seus nomes revelados na Bíblia, e eles acabam pedindo, né, para o anjo tal, o anjo fulano, o anjo ciclano, enfim, né? E nós aqui vemos explicitamente no livro de Hebreus que o autor deixou bem claro que o nome de Jesus está acima dos anjos. Por que, que o nome de Jesus está acima dos anjos? Porque ninguém nos céus realizou um feito que Jesus realizou. Ninguém assumiu sobre os seus ombros, né, ou seus próprios ombros, a responsabilidade da salvação da raça humana a não ser Jesus. Ele recebeu essa missão e ele cumpriu essa missão. Então, o autor de Hebreus ele deixa bem claro que aquele que realizou tal feito, ele é semelhante ao Criador dos céus e da terra. Ele é a personificação do próprio Criador dos céus e da terra. Ele é a expressão exata do Pai Celestial. Entende, amados? E por ele ter feito isso, por ele ter derramado o seu sangue na cruz por mim, por você, ele teve o seu nome exaltado soberanamente. O livro de Hebreus começa já falando sobre isso, quebrando esse estigma, né, de que nós temos que buscar aos anjos, adorar aos anjos, venerar aos anjos, né? E isso é completamente revelado, né? A palavra de Deus revela em Hebreus que Jesus está acima dos anjos. Entende? Olha que versículo interessante. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa,
E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, quem é que está sentado à direita do Criador dos céus e da terra? Aquele que nos purificou através do seu sangue. Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Se você tem esse costume, vamos dizer assim, de pedir aos anjos, né, invocar o nome de alguns anjos, saiba que a Bíblia ela condena esse tipo de atitude, porque não foram os anjos que foram exaltados pelo Criador, mas sim Jesus, pelo que ele fez. Ou seja, merecidamente Jesus está à direita do Criador dos céus e da terra. E não teve outro homem, e não teve nenhum ser celestial que fez o que Jesus fez. Por mim e por você. E olha só que interessante. O autor do livro de Hebreus, ele também relata que Jesus estava com o Criador dos céus e da terra desde a fundação do mundo. Porque ele é o Criador, ele é a própria palavra de Deus. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne. Então Jesus, ele estava com o Pai Celestial desde a fundação do mundo, da criação de tudo. Ele participou ativamente da criação de todas as coisas. Entende? Por isso, ele é soberano, ele é Deus. Então, a princípio, nós aprendemos no livro de Hebreus que os anjos, eles são seres que ministram a favor das nossas almas. Está lá num versículo, está num versículo adiante, que fala sobre isso. Está escrito assim, versículo 14: não são porventura os anjos, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, essa é a função dos anjos. Eles são espíritos ministradores, né, que servem, que estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles trabalham em nosso favor. Eles obedecem à voz de Jesus. São soldados, guerreiros do Senhor Jesus. Então, quando nós pedimos para o sumo sacerdote, que é Jesus, ele envia os seus anjos guerreiros, ele envia a tropa de elite, né? A tropa celestial, para trazer a nossa bênção, trazer uma mensagem, né? Para enviar uma mensagem, enfim, tudo aquilo que precisamos. Mas isso só acontece quando nós enviamos a nossa mensagem ao Senhor Jesus e não aos anjos. Ok? Então, para terminar nosso estudo a princípio do livro de Hebreus, eu deixo essa mensagem para vocês, tá bom? Tudo que vocês pedirem, peçam ao Senhor Jesus, e o Criador dos céus e da terra vai ouvir vocês, porque Jesus foi exaltado acima dos anjos. Amém? Vejo vocês na nossa próxima lição, nosso próximo estudo, sobre esse maravilhoso tema, vivendo o sacerdócio do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, e um beijo no coração. Jesus te ama, e em breve nós vamos colocar aqui a nossa oração pelo grupo, tá bom? Até lá, tchau, tchau.